Seminário de Bioquímica 2. Eu vou falar um pouco sobre o tema que eu escolhi, que é câncer e quimioterápicos. E o artigo que eu selecionei foi esse, que é Tumor Glycolysis as a Target for Cancer Therapy, Progress and Prospects, que seria a glicólise tumoral como alvo para a terapia do câncer, progresso e perspectivas. Então, eu vou começar falando rapidinho sobre células cancerosas, que elas se dividem mais rapidamente do que células normais do tecido à sua volta, e o crescimento celular torna-se contínuo. O acúmulo dessas células desordenadas vão dar origem a tumores malignos. Essas células, elas têm capacidade de se desprender do tumor e de se deslocar, e invadem inicialmente os tecidos vizinhos, podendo chegar ao interior de um vaso sanguíneo linfático e, através desses, se disseminam, chegando a órgãos distantes do local onde o tumor se iniciou, formando então as metástases. As células cancerosas são geralmente menos especializadas nas funções do que as correspondentes normais. E conforme elas vão substituindo as normais, os tecidos invadindo vão perdendo suas funções. Por exemplo, a invasão dos pulmões gera alteração respiratória e a invasão do cérebro pode gerar alterações neurológicas. Em 1931, o bioquímico alemão Otto Warburg ganhou o prêmio Nobel por ter demonstrado que células tumorais utilizam de forma mais eficiente e preferencialmente a glicólise, ficando conhecido então como o efeito de Warburg. Esse fenômeno que ocorre em células tumorais converte a glicose a lactato, mesmo na presença de oxigênio, e acaba sendo uma diferença das células, das células normais do organismo, que realizam um ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. O metabolismo das células cancerosas ela é caracterizado principalmente por dois eventos bioquímicos principais, que é o aumento da captação de glicose e a glicólise aeróbica, que é o processo de conversão da glicose em piruvato, resultando eventualmente na produção de lactato. Embora a glicólise seja menos eficiente do que a fosforilação oxidativa no rendimento líquido de ATP, as células cancerosas se adaptam a essa desvantagem matemática pelo aumento da captação de glicose, que, por sua vez, vai facilitar uma taxa mais alta de glicólise. Além de fornecer energia celular, os intermediários metabólicos da glicólise também desempenham um papel fundamental na biossíntese macromolecular, que confere, assim, uma vantagem seletiva às células cancerosas com fornecimento reduzido de nutrientes, apoiando seu crescimento ininterrupto. Por exemplo, uma taxa glicolítica mais alta em células tumorais mostrou promover resistência a quimioterápicos. Dados acumulados também indicam que o ATP intracelular é um determinante crítico da quimiorresistência. Foi demonstrado que a reversão do fenótipo glicolítico para fosforilação oxidativa em células cancerosas resultou na indução de morte celular. Outro ponto importante é quando o mitocondrial K+, eixo do canal de células cancerosas, é suprimido, uma mera restauração de mitocondrial K+, a função do canal, é suficiente para promover a apoptose. A mudança metabólica da respiração mitocondrial para a glicólise durante a hipóxia, onde a fosforilação oxidativa será inativa, bem como a disfunção mitocondrial, são essenciais para o crescimento das células cancerígenas. O comprometimento mitocondrial ou a fosforilação oxidativa defeituosa são frequentemente encontrados no câncer. Sabe-se que as mutações de DNA mitocondrial afetam enzimas envolvidas em fosforilação oxidativa. E pelo menos 3 enzimas do ciclo do ácido tricarboxílico, sendo succinato desidrogenase, fumarato desidrogenase e isocitrato desidrogenase. Enquanto as mutações do gene mitocondrial no DNA nuclear afetam principalmente os status bioenergéticos das células cancerosas.
Essas mutações enzimáticas foram associadas a várias vias intrínsecas que, juntas ou independentemente, podem reprogramar o circuito metabólico das células cancerosas. O acúmulo de intermediários glicolíticos é conhecido por promover a via da pentase fosfato, resultando na geração de NADPH e ribose 5-fosfato. Ambos são essenciais para a biossíntese de lipídios e ácidos nucleicos. A produção de NADPH permite que as células cancerosas mantenham níveis adequados de formas reduzidas de glutationa, um antioxidante não enzimático chave. A glutationa desempenha um papel fundamental na produção das células cancerosas contra os agentes antineoplásicos, mantendo o estado redox, bem como neutralizando alguns efeitos dos agentes quimioterápicos. Nesse contexto, em condições experimentais, foi demonstrado que as linhas das células quimiorresistentes têm glicólise aeróbica elevada, indicando assim uma ligação bioquímica entre a resistência e a glicólise. Além da resistência aos quimioterápicos, ela também foi implicada na resistência à radioterapia. A via da pentose fosfato desempenha um papel fundamental na biossíntese macromolecular. Evidências recentes indicam que ela também contribui para a resistência terapêuticas como um sistema antioxidante para quimioterapia e radioterapia. Então, dentre várias enzimas envolvidas na via da pentose fosfato, a transcetolase tem ganhado uma atenção crescente devido ao seu envolvimento na sobrevivência celular sob estresse ou inanição. Outros dados também indicam que o TKTL1 afeta a quimiosensibilidade das células cancerosas a drogas como a imatinib, que é utilizada no tratamento de leucemia mieloide crônica, tumores estromais gastrointestinais, entre outras, e a cetuximab, utilizada no tratamento, por exemplo, do câncer coloretal metástico. Então, assim, fica evidente que a glicólise aeróbica, em conjunto com a via de derivação da pentose, fornece vários benefícios para as células cancerosas, como a promoção da progressão do tumor e o fornecimento de resistência à terapia. Muitas enzimas da via glicolítica também desempenham papéis significativos em vários processos não glicolíticos, que permitem que as células cancerosas atendam a outras demandas celulares. Enzimas como a hexocinase 2, gliceraldeído 3-fosfato, desidrogenase, piruvato quinase M2, que é a isoforma, e a lactato desidrogenase são conhecidas por estarem envolvidas em várias funções subcelulares, incluindo regulação da transcrição e fosforilação de estonas. Por exemplo, a hexocinase 2, ligada à membrana mitocondrial, antagoniza a maquinaria pró-apoptótica ao fornecer a vantagem de sobrevivência às células cancerosas. Além disso, essa enzima também está envolvida na regulação da transcrição, uma propriedade funcional característica das proteínas nucleares. A piruvato quinase M2, ela está envolvida na regulação da biossíntese macromolecular, por exemplo, ácido nucleico. E estudos estabeleceram seu papel na progressão do tumor. Além do seu envolvimento na biossíntese, a translocação nuclear de sua forma fosforilada demonstrou promover o efeito de Warburg que eu falei no início da apresentação. Vários outros estudos indicaram que ela participa fortemente em diversas funções não glicolíticas. A piruvato quinase M2 atua como uma quinase e fosforila a histona H3 para favorecer a tumorigênese. Como proteína nuclear, ela transativa a beta-catenina e como proteína de ligação, ela faz o mesmo com a fosfotirosina, além de interagir com outras proteínas. Então, aqui a gente tem uma imagem que representa as funções não glicolíticas de enzimas glicolíticas e intermediários metabólicos. As setas maiores e mais grossas, elas representam as enzimas,
e as setas mais finas indicam metabólicos intermediários. Já essas curtinhas apontam para as funções não glicolíticas das enzimas e metabólitos correspondentes. Um nível mais alto de lactato se correlaciona significativamente com a recorrência de um tumor e o potencial metástico dos tumores, o que acaba sendo um resultado péssimo para os pacientes. O lactato foi originalmente considerado uma molécula ácida que deve ser exportada das células cancerosas para prevenir a acidificação intracelular deletéria. Recentemente, diferentes papéis de exportação e importação de lactato foram implicados, alguns contribuindo diretamente para a sobrevivência e crescimento do câncer, e outros para o metabolismo de células cancerosas normóxicas que não produzem ou excretam ácido láctico. Dessa forma, uma espécie de simbiose metabólica existe dentro do tumor. O lactato produzido e extrudado por células cancerosas hiperglicolíticas ou hipóxicas é capaz de reentrar nas células cancerosas normóxicas e ser utilizada para gerar energia por meio da oxidação mitocondrial. No microambiente tumoral heterogêneo, características de muitos tumores sólidos, onde coexistem condições normóxicas e hipóxicas, o mecanismo que é descrito como dar e receber lactato beneficiaria mutuamente tanto o lactato quanto células exportadoras e células vizinhas importadoras de lactato. Esse processo de exportação e importação de lactato é alcançável pela superexpressão de transportadores de monocarboxilato, principalmente transportadores de monocarboxilato 1 e 4. A liberação de lactato vai ocorrer por meio do MCT4, enquanto a sua captação ocorre por meio do MCT1. Em tumores de camundongos e humanos, o MCT1 foi encontrado para ser o principal transportador garantindo a absorção de lactato por células tumorais oxidativas, enquanto o MCT4 como um transportador induzido por hipóxia, envolvido na remoção de lactato de células glicolíticas. E, curiosamente, o MCT1 foi encontrado nas células tumorais das áreas vascularizadas, enquanto o MCT4 estava consistentemente concentrado em regiões hipóxicas, correlacionando-se bem com as suas respectivas funções conhecidas. Um estudo recente demonstrou que existe uma correlação significativa entre o perfil de expressões das isoformas de MCT, a MCT1 e 4, e a abundância de isoformas de LDH, A e B, em linha de células do câncer de mama, a MDAMB231 e a MCF7. Na linha celular da MCF7, MCT1 é abundante e o LDHA, que converte o piruvato em lactato, é regulada positivamente. Por outro lado, nas células MDAMB231, MCT4 é superexpresso e o LDHB é abundante. Dessa forma, as células cancerosas acabam organizando seu fenótipo glicolítico de forma programada para atingir a eficiência máxima delas. E vendo por esse lado, é concebível que a inibição da glicólise possa ser bem eficaz em matar células tumorais glicolíticas e simbióticas não glicolíticas. O papel mais importante da glicólise é consumir glicose e convertê-la em energia em forma de ATP. O consumo de glicose é um processo ativo que conta com transportadores específicos conhecidos como GLUTs. Esses GLUTs são superexpressos em quase todos os tipos de câncer e, portanto, contribuem para o aumento da utilização da glicose. Em várias abordagens Existem várias abordagens para interromper a glicólise, uma vez que as células cancerosas dependem do aumento da utilização de glicose em comparação com as células saudáveis normais.
A privação de glicose pode ser uma abordagem anticâncer eficaz e possivelmente usada como uma estratégia preventiva do câncer. Por exemplo, dietas com restrição de carboidratos para tratar pacientes com câncer apresentam benefícios terapêuticos. Uma abordagem direta óbvia que seria bloquear os GLUTs, o que impediria a entrada da glicose na célula cancerosa e levaria à ruptura total da via glicolítica. Só que, no entanto, esse bloqueio seletivo de GLUT em células tumorais permanece um desafio, pois as GLUTs são expressos de forma ubíqua. Outra abordagem é direcionar a enzima hexocinase 2, que é responsável pela primeira etapa da glicólise, que converte a glicose em glicose 6-fosfato. Essa enzima desempenha um papel fundamental na glicólise tumoral. Em primeiro lugar, é uma etapa de limitação de taxa, que fornece a inibição de feedback direto, assim evita o consumo de ATP celular, por sua vez, preservando a preciosa energia dentro da célula cancerosa. Em segundo lugar, ela tem alta afinidade para a glicose. Essa característica facilita o início da glicólise, especificamente em tempos de baixos níveis de glicose sérica. E, juntamente com a sua localização subcelular, acaba desempenhando um papel fundamental no metabolismo energético das células cancerosas. O LDH catalisa a etapa final da via glicolítica, que converte o piruvato em lactato. O acúmulo intracelular de lactato é extremamente prejudicial, pois a abundância de lactato reduz drasticamente o pH intracelular. A exportação de lactato para o espaço extracelular é, portanto, necessária. Ocorre por meio de um processo ativo envolvendo transportadores específicos, os MCTs, que eu já falei, dentre as isoformas já descritas também, que é o MCT1 e MCT4, e elas têm sido um alvo de intensa investigação devido ao papel na importação e exportação de lactato. O FX11 é um inibidor de LDH e esgota os níveis intracelulares de ATP, que, por sua vez, aumentam significativamente o estresse oxidativo, resultando na morte de células tumorais. Da mesma forma, o oxamato, outro inibidor de LDH, sensibiliza células cancerosas resistentes aos agentes quimioterápicos. Aqui nessa imagem, a gente tem um diagrama mostrando as duas fases da glicólise e os alvos moleculares que atualmente são explorados para estratégias potenciais de drogas terapêuticas. Moléculas de energia como ATP e NADH são destacadas em amarelo. As setas pretas indicam o consumo, enquanto as vermelhas indicam a liberação de energia. As enzimas envolvidas nas respectivas reações, elas estão circuladas, e onde o símbolo de bloco mostra os alvos explorados, onde tem os símbolos de bloco, mostra os alvos explorados para o desenvolvimento de drogas em investigações pré-clínicas. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as conclusões, que, como foi falado anteriormente, a dependência das células cancerosas na via glicolítica para as suas necessidades de energia é conhecida há décadas. No entanto, o direcionamento dessa via para a terapia não foi traduzida para a clínica, e um dos principais impedimentos disso é superar os efeitos indesejáveis. A combinação de quimioterápicos e inibidores glicolíticos já demonstrou ser uma estratégia promissora para superar a resistência aos medicamentos no câncer, uma vez que a glicólise tumoral também desempenha um papel significativo na quimioresistência de células cancerosas. Os inibidores glicolíticos, portanto, têm o potencial de sensibilizar as células tumorais e melhorar o resultado da quimioterapia convencional. A inibição da glicólise também pode transformar células tumorais em formas suscetíveis ou sensíveis à imunoterapia, abrindo assim uma nova janela de oportunidade para a imunoterapia. Por tudo isso que foi visto,
alvejar a glicólise tumoral é cientificamente válido, abrindo a porta para algumas opções terapêuticas emergentes. Aqui eu tenho as referências que eu usei, o artigo e alguns outros sites que eu busquei informações. É isso, eu espero que vocês gostem. Muito obrigada.